não era bem aquilo. Dando sequência, nós podemos falar o seguinte, que as pessoas que têm altas habilidades, ela têm uma facilidade muito grande, que leva as pessoas a dominar conceitos rapidamente, elas conseguem superar desafios quando são desafiadas, elas conseguem ter, nós chamamos em neurociências de flexibilização cognitiva, ou flexibilidade cognitiva. São pessoas que conseguem resolver problemas de uma forma diferenciada, elas pensam fora da caixa, né? E elas têm as atitudes, seus procedimentos em operacionalizar problemas, nos desafios, elas são muito hábeis, né? Essas pessoas. Nós convivemos com alguns, né? E a gente se surpreende, sabe? Nos encanta dia a dia. E esse conceito ele não é estável. Ao longo dos anos, né? Desde que Helena Antipoff, estou falando em nível de Brasil, em âmbito Brasil, em âmbito nacional, Helena Antipoff, ela foi a primeira que trouxe este assunto, né, para nós, como um corpus teórico, aqui para o Brasil. Ela tinha uma visão muito psicométrica ainda. Quando eu falo psicométrica, é aquela que o teste de QI ela é predominante, ou seja, o quociente de inteligência. Hoje, com o passar dos anos, né, ou seja, com mais de 100 anos de estudos se passando, nós já não temos muita valorização do teste QI, embora ele diga alguma coisa, mas apenas para duas áreas. Então, ele é pobre nesse sentido de detectar, de diagnosticar, tá? Existem muitas áreas, conforme falamos, pode ser na liderança, pode ser nas artes, e teste de QI não avalia talentos, né? Não avalia altas habilidades, ok? Então, se ela é vista, a definição, os conceitos são vistos pela psicopedagogia, vai ter uma definição. Se ela é vista pelas neurociências, que ela flora dos anos 60 para cá, neurociências com mais potencial, vai ter outras coisas imbricadas, né, nesse conceito. Se ela é vista apenas pela pedagogia, ela tem outra cara, outra faceta, né? Então, é um fenômeno muito complexo, não é estável esse conceito. Mas eu estou, assim, grosso modo, apresentando aquilo que nós podemos entender sobre o fenômeno, tá? Das altas habilidades. Bem, existem os tipos de altas habilidades, ok? Os tipos. Então, são consideradas altas habilidades as crianças que apresentam um notável desempenho e uma elevada potência em alguns dos aspectos de capacidade intelectual, ou seja, a pessoa consegue pensar um nível muito alto, intelectualmente falando, ela tem aptidão acadêmica, às vezes ela só é boa mesmo em disciplinas, então ele é um outro tipo, né, que é o acadêmico. Qual é a diferença do intelectual para o acadêmico, né? Antes que me surja uma pergunta. A superdotação acadêmica ela é voltada mais para as disciplinas mesmo, é aquele aluno que tira 10 em tudo, né? 10, 10, 10, e quando ele tira um 9,5, ele fica inquieto, fica triste, tá? Mas a superdotação intelectual, diferentemente da acadêmica, é quando ele resolve problemas do cotidiano mesmo. Ele consegue consertar uma máquina sem ter estudado, ele consegue entender os princípios, como funcionam as questões de mecanismos, de engenhocas, etc. Tá? Existe o criativo, o produtivo, né? O que tem um pensamento de criatividade, ele é inventivo, ele é inovador, sempre está criando coisas. Onde é que nós veríamos pessoas com essa natureza? Está no Vale do Silício, né? Na Califórnia, por exemplo, no Vale do Silício, onde estão os maiores cérebros do mundo, né? E Taiwan também, existem as pessoas com essas características, né? De ser criativo. Existem os líderes, né? Também, as pessoas que têm uma liderança muito forte. Então, elas também têm altas habilidades. Às vezes, ela não é muito boa de questões acadêmicas, mas onde ela põe a mão, as coisas andam. Ela consegue articular, gerenciar de uma forma muito de maestria, né? Tá? Existe também outro tipo, o psicomotor. Por exemplo, se você for a uma Paralimpíada, você vai ver pessoas que têm dupla excepcionalidade, ou seja, ela tem altas habilidades, talentos, em conseguir façanhas, né? Pessoa
está no livro, com marcas de bater recordes, né? De corrida, de basquete, de várias provas, né? Então, elas têm psicomotricidade muito forte. É outro tipo de habilidades, né? Podemos dizer que ela tem altas habilidades. Por exemplo, se nós fôssemos para o futebol, nós temos jogadores que ganharam 3, 4 anos como melhor jogador do mundo, e a bola parece que cola no pé dele, ele consegue fazer movimento, faz um show, né? Então, existem também os talentos. As pessoas têm talentos. Está sendo audível minha voz? Oi? Sim, estamos ouvindo bem. Se alguém andou colocando aí, pontuando que está com dificuldade de ouvir, né? Bem, existem pessoas que conseguem colocar uma paisagem de uma cidade dentro de um quadrinho pequeno, para as artes visuais, por exemplo. Ela coloca uma paisagem de grande expansão, né, de extensão grande, dentro do quadrinho. Você vê como fosse uma realia, assim, como fosse uma fotografia. Né? Eu já vi questões dessa natureza, pessoas que conseguem. Pessoas que dramatizam, né, muito bem. Os músicos, né? Então, são pessoas da área das artes, tá? Nós podemos resumir, então, existe altas habilidades intelectual, nós muito valorizamos, né? O Ocidente aqui valoriza muito por questões economicistas, né? De capital. O tipo intelectual e acadêmico, né? São aqueles que produzem até o criativo. Já existe aqueles que são das artes, da psicomotricidade, que às vezes nós não valorizamos tanto, porque pouquíssimas pessoas conseguem ganhar dinheiro, levantar dinheiro pelo o viés economicista, né? Então, isso não tem muito valor para determinados grupos sociais, né? Mas não deixa de ser altas habilidades, tá, gente? Eu gostaria de falar de algumas categorias conceituais, tá, gente? Eu gostaria de falar algumas categorias conceituais. O irmão pode passar, por gentileza, o irmão Tiago? As categorias conceituais. Isso, obrigado. Então, eu falarei de algumas poucas, né? Eu vou falar de 4 categorias, 4 conceitos. A flexibilidade cognitiva. Para eu entender esse fenômeno das altas habilidades, eu preciso entender o que é flexibilização cognitiva. Eu vou ser muito objetivo, não vou me expandir muito por causa do nosso tempo, né? A gente não está fazendo uma pós-graduação que tem 360 horas, 400, 500, 600 horas, 800 horas. Não, só para os irmãos entenderem. A flexibilidade cognitiva é a forma que a pessoa consegue resolver problemas diferentemente da maioria. Ela tem um start, né? Um insight diferente dos outros. Ela consegue pensar fora da caixa, né? Pensar de uma forma totalmente diversificada. E ela consegue. Olha, quando eu estava fazendo mestrado e eu estava analisando o caso, né, em estudo de caso, na intervenção, o rapaz ele fazia aquele sudoku e depois ele ia conferir de uma forma oblíqua, assim, bem rápido, ele passava a caneta dessa forma, e eu fiquei observando aquilo lá, né? Aí, da segunda vez, ele também fez a mesma coisa, conferindo, e era uma velocidade terrível. Vai, vai, vai. Aí, às vezes, opa, e aqui eu achei o erro, aí voltava. Mas vejam só, eu nunca tinha visto pessoas resolver sudokus dessa forma, passando a caneta assim, o lápis, né, na verdade, de uma forma oblíqua assim, ou seja, ele tinha um jeito especial de fazer. Mas aí eu perguntei para ele, né? Eu falei, por que você utiliza esta forma? Ele disse, olha, isso aqui é como uma matriz, o sudoku, para mim, né? Eu raciocino como se fosse uma matriz. Estamos falando de matemática, né? Lembram, né? As matrizes. E ele ia para mim, eu fui perguntando e ele explicando. Então, assim, muitas vezes, essas pessoas, elas conseguem mudar o ambiente, resolvem problemas de uma forma muito facilitadora. Sempre aquelas pessoas que conseguem resolver, né? É quase que um gênio da lâmpada, no sentido mais lúdico, né? Estou brincando. Então, acho que você já se depararam com pessoas que têm essa natureza, né? De uma flexibilidade cognitiva, ela pensa bem diferente, pensa rápido demais, né? Isso é uma função executiva, tá, gente? Da psicologia. Função executiva, aquela que você está... No próximo bloco, na outra terça, eu vou falar um pouco sobre isso, mas a miúde, tá?
As pessoas que têm altas habilidades, elas também apresentam assincronia. O assincronismo é o seguinte, nós temos uma dimensão do intelecto, né? Do desenvolvimento da personalidade, nós temos uma dimensão motora, a psicomotora, né? A mobilidade, a motricidade. Nós temos também as emocionais, as questões emocionais. E essas, eu diria que são muito fortes, né? Essas habilidades socioemocionais, elas precisam ser muito bem trabalhadas. Mas, assim, o que é a sincronia? O A, como você vê nesse, é um prefixo, né? O A é como se fosse sem ser, né? Sem estar sincronizado. Ou seja, geralmente o pessoal tem um intelecto muito forte. No entanto, diante de problemas emocionais, eles não acompanham, eles não têm maturidade, às vezes. Você vê uma criança com 11 anos fazendo horrores aí, coisas, né, específicas de se arrepiar, como diz a pessoa, ficar... Então, que essas pessoas conseguem, mas elas conseguem fazer um show, mas emocionalmente ela está fraca, está aquém do desenvolvimento, né? Psicomotor, tá certo? Emocional. Pode ser que a pessoa não tenha tanto movimento, ele não... Estou falando de psicomotricidade, tá? Ele não é tão bom de psicomotricidade e nem é bom de emocional, mas é muito bom de intelecto, né? Isso é uma sincronia. Geralmente, as pessoas com dupla excepcionalidade têm muita sincronia. Eu diria assim, não sei nem se é muito vantagem ser autohabilidoso. Dependendo de como é conduzido, tem. Se a pessoa não tiver um suporte, é às vezes um desastre, né? Não é bom, não é legal, tá? Então, a pessoa tem que ter equilíbrio. Então, os professores, os psicólogos, as pessoas os coordenadores pedagógicos da escola, estou falando de escola especialmente, eles precisam acompanhar, desde que detectar pessoas com indicadores, né, de superdotação, vamos falar de algumas características, ela tem que ser muito acompanhada. Se nós, que ditos normais, né, precisamos desse acompanhamento, né, de emoções, quanto mais uma pessoa com dupla excepcionalidade. A questão das altas habilidades em si. Eu vou falar um pouquinho de teoria da desintegração positiva, a terceira aqui, né, o terceiro conceito. Quem mais estudou esta questão no mundo foi um polonês, chamado de Kazimierz Dabrowski, né, no polonês, Kazimierz Dabrowski. O Dabrowski, ele perdeu um amigo muito cedo, né? Muito cedo ele perdeu um amigo muito íntimo dele, uma pessoa muito legal com ele, e ele ficou pensando que aquela pessoa era tão altruísta, né? E ele, nossa, eu não conhecia uma pessoa tão altruísta assim na minha vida. Eu conhecia só em livros, né? Teoricamente, mas uma pessoa que se doava muito. Aí ele é médico, ele era, né? Médico, psicólogo, as duas coisas. Dabrowski era uma pessoa muito inteligente, né? Tem um corpus teórico muito bom. Depois eu vou falar sobre isso melhor também, depois, indicar alguns textos dele. Então, Dabrowski vai e agora começa a estudar, durante 30 anos de prática médica e de psicologia, ele começa a estudar como é que o desenvolvimento da personalidade, como é que acontece nos seres humanos, e ele fala em 5 níveis de desintegração. Por que ela é positiva, né? Quando nós nos desestabilizamos emocionalmente, e a gente consegue superar, isso não é para todo mundo, alguns conseguem, outros ficam um tempão aí com problemas, né, emocionais, e às vezes entra para uma ansiedade muito forte, uma depressão, uma questão do tipo pânico, etc., né? Essas questões sensoriais, emocionais. Então, Dabrowski, ele fala o seguinte, que quando a gente consegue superar em cada dessas fases que acontecem, quando as coisas estão para baixo, né, descendo, e a gente consegue superar, equilibrar, nós desintegramos positivamente. E ele fala que a pessoa pode, é possível desequilibrar, como se fosse uma extensão horizontal, do primeiro nível para o segundo horizontal, que a maioria das pessoas consegue desintegrar. Até aí, a maioria mesmo, ele coloca que mais de 70% das pessoas conseguem ficar até essa segunda fase, né, na caminhada. Ela é primária ainda, chama-se desintegração primária. Ou seja, a desintegração
primária, a primeira delas, a pessoa só pensa nela, ela não reparte nada com ninguém, só é muito egoísta, o egocentrismo muito forte, muito egoísta. Quando ela começa a se sentir inquieta um pouquinho, se sentir inquieta, insatisfeita, tá, gente? Começa a ficar triste por algum fator, a pessoa começa a tentar superar, e muitos não conseguem, tá? E ele fica nesse segundo nível apenas. O resto da vida, e às vezes volta para o primeiro nível, fica... Os psicopatas, por exemplo, eles não saem no primeiro nível, tá? Não saem. Os que atingem o segundo nível, que é a maioria da população mundial, fica por ali no seu mundo, cheio de... só pensa em si e etc. Não prejudica as pessoas tão fortes, já como o primeiro, mas também prejudica, tá? De uma certa forma. Aí é o seguinte, a pessoa começa agora a terceira fase, que é uma desintegração uninível, ou unilevel, que ele fala, uninível. Já começa agora a ficar querendo melhorar, eu preciso melhorar, e boa parte chega aí também, né? Uma boa parte das pessoas. E se a gente for olhar as pessoas que têm... Aí ele começa a ver que a maioria das pessoas que tinham altas habilidades ou superdotação estavam na terceira ou na quarta fase. A quarta fase é a desintegração positiva multinível, multinível, né? Então, essa pessoa, ela pensa em ajudar as outras, ela começa a ajudar, ele conseguiu ver algumas pessoas desse tipo. Teoricamente, o último nível, que é o nível desejável, aí a pessoa sai da primária e está na desintegração nível secundário, afinal, seria um pódio. E aí ele classifica, são as pessoas, os grandes personagens mundiais que foram totalmente altruístas, né? Que viveram, tipo, se a gente fosse olhar na Bíblia, né? Por exemplo, seria tipo Dorcas, que vivia cozinhando, fazendo coisas, roupas para as pessoas, né? Aqui, no mundo que a gente conhece, eu não conheço bem a história desta senhora, que vou falar, mas, grosso modo, já vi falar, né? A Madre Teresa de Calcutá, ele coloca esse nome lá, tá? Madre Teresa de Calcutá, que dizem que ela viveu muito ajudando pessoas, né? Eu só li, grosso modo, eu não gosto de falar muito do que eu não conheço, tá? Então, e essas pessoas que o mundo coloca como altruístas, né? Pessoas que viveram para os outros, para ajudar as pessoas. Seria o último nível. E aí, pouco a gente vai ver na prática, tá, gente? Pessoas que estão aí no nosso derredor chegar a esse nível último. Mas ele diz como um patamar ideal para todo mundo alcançar. Então, essa teoria, ele quer dizer o seguinte, que as pessoas que têm altas habilidades, que ele conheceu nos testes que ele fazia, né? As pessoas estavam no nível 4, geralmente, alguns no terceiro nível. Quando a pessoa desintegra descendo, ela não consegue se sair daquele problema e foca, ela começa a cair. É como se fosse... Eu não lembro aquele fenômeno com a criança, por exemplo, quando chega um segundo filho, que ela começa a retroagir. Como é que é o nome do fenômeno? Alguém pode me ajudar? Quando a criança está ali com 7 anos, aí chega um bebê na casa, um novo irmãozinho, e ele começa a querer usar fralda de novo, começa a chupar dedo e fazer birra, tem um nome. Então, essa criança desintegrou, tá certo? Negativamente. Então, assim, a desintegração negativa é quando a pessoa está para baixo, sabe, descendo, ela foi muito altruísta, mas... Regredir. Tem um nome que é por aí. Eu não lembro mais aqui no momento. Mas vocês estão entendendo o que essa teoria da desintegração? Ela é positiva quando eu estou superando, quando eu estou estabilizado, e quando eu desço, que regrido, pronto, eu estou descendo, estou desequilibrando ou desintegrando, né, para Dabrowski. Bem, ele fala também, essa outra teoria aqui, esse corpus teórico sobre excitabilidade ou supersensibilidade, a grande maioria das pessoas que têm altas habilidades tem este fenômeno consigo, tá? O fenômeno da sobreexcitabilidade. A sobreexcitabilidade, ela se encontra em 5 áreas, tá? 5 áreas. Eu não vou lembrar toda de cabeça agora, mas eu vou citar as que eu estarei lembrando. Quem quiser, depois pesquise, por gentileza. 5 áreas. Tem a psicomotora. É aí onde as pessoas, às vezes, acham que... Tem gente que é muito agonizado, faz uma coisa, faz outra, quer resolver tudo, é muito inquieto, e as pessoas... Ele tem TDAH, ele tem hiperatividade, esse menino é hiperativo, mas escuta só, se esta criança consegue foco
mesmo com a hiperatividade, entre aspas, que não é hiperatividade para quem tem altas habilidades, tá? Ele é super sensível. Ele tem uma motricidade muito forte, ele quer estar fazendo muitas coisas, está inquieto toda hora. Então, geralmente, as pessoas que têm altas habilidades, ela tem as conexões neuronais ou neurais, né? Elas são muito fortes, as sinapses, e os neurotransmissores trabalham de uma forma tão veloz que ele não, raramente ele vai ficar quietinho. Só se ele tiver um transtorno acompanhando, às vezes, sim, um transtorno do tipo TEA, transtorno autista, né? Transtorno do espectro autista, que já freia um pouquinho, tá? Freia. Mascara o lado da superdotação. Mascara. Puxa, tá? Mas, assim, se é psicomotor, né? Se é sensorial, tem alguns teóricos que continuaram a teoria depois que ele morreu, aprofundando, que fala como se ele fosse os sensoriais, né? Como se fosse sensuais. Mas não é bem isso, tá? Foi uma distorção. É como aquela história da libido, e nem sempre a libido ela é uma energia para Freud, era uma energia, né, para ele, no sentido do corpus teórico que ele defendia, de uma energia, um cuidar de si. Seria conatus, a conação, que equivale já para Spinoza, né? Ele traz essa questão de conatus. Mas tenta entender, a superexcitabilidade sensorial é que a pessoa ela tem uma emoção assim muito vulnerável, tá? Essas pessoas. Elas têm assim, uma vulnerabilidade, elas têm que ser trabalhadas muito forte nesse sentido para não ficar desequilibradas, né? Existe a questão também da intelectual, a supersensibilidade intelectual. A pessoa que estuda muito, ela só se sente satisfeita quando ela está lendo 2, 3 livros ou resolvendo problemas, cálculos, dependendo da área da superdotação. Então, esses 4 conceitos aí são interessantes. Vocês dão uma licencinha aqui que eu vou colocar o carregador no... Prevenir aqui um desastre. Ok. Então, se a pessoa consegue entender esses 4 conceitos, pelo menos ela vai entender o seguinte, que nem toda pessoa que é agitada vai ter hiperatividade. Se ela consegue resolver problemas, se ela consegue dar respostas. Geralmente, quem tem hiperatividade, geralmente, tá, gente? Ela não tem foco, ela não tem hiperfoco, ela é muito inquieta, deixa de aprender. Ok? Então, a superexcitabilidade psicomotora confunde-se muitas vezes. E tem médicos que, às vezes, não estudaram, não estão desfazendo, né? Mas não estudaram esse corpus teórico, essa teoria, por exemplo, de Dabrowski, e eles dão diagnósticos de laudos, né? De pessoas com hiperatividade. Mas se essas pessoas conseguem resolver problemas, conseguem resolver exercícios acadêmicos e etc., ela não tem hiperatividade, ok? Bem, gente, então, existem terminologias. Vamos para as terminologias, né? Outro conceito, outro tópico. Eu defendo, assim, particularmente uma área, eu abracei uma área, existem várias correntes, né? Várias escolas que estudam as altas habilidades. Eu acredito, particularmente, aí eu diria, Ângela Virgolin é uma pessoa que pensa desse jeito. A Suzana Pérez Barreira, também daqui são pessoas daqui do Brasil, né? Da língua portuguesa, são daqui. Mas também existe no mundo internacional pessoas como Joseph Renzulli, que estudou bastante, foram 25 anos de pesquisa, né? O Gardner, com 25 anos de pesquisa, também eles defendem essa mesma teoria, tá? Que o fenômeno de altas habilidades, ela tem gradações, ele tem gradações, tá? Então, vamos lá, para as terminologias. Quando uma criancinha ela é muito habilidosa, desde assim, uma criança com menos de 4 anos, 3 anos já lê, já sabe um monte de coisa. Eu não sei se vocês andaram assistindo alguns vídeos desse aí, né? Que nós pedimos para vocês assistirem 2, não sei se alguém teve tempo. Vocês vão vendo que desde pequenininha essas crianças elas conseguem, né? Fazer coisas. Então, elas estão no primeiro nível, a gente coloca a terminologia de precoce.
A criança é precoce, está naquela primeira fase. Geralmente, até 4 anos, 5 anos no máximo, tá? 5 anos, 6 anos. Daí para baixo a gente chama de precoce. E essas pessoas, se elas não tiverem um acompanhamento, não tiverem estímulos ambientais, né? Ao seu de redor do seu ambiente, elas não vão progredir muito, os precoces. Elas vão estacionar um pouco, vão ficar desestimuladas. Isso vai trazer alguns problemas emocionais, socioemocionais para essa pessoa. Mesmo que ela não tenha um transtorno de espectro autista ou outras coisas, mas ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade, tá ok? Então, assim, o precoce é quando o fenômeno está ali aflorando, quando ela é muito pequenininha, né? O menino é pequenininho, ele se destaca, né? Essa é a terminologia para precoce. Nós temos uma criança que sabe ler, né? E tem crianças hoje que conseguem ingressar na universidade, estou falando já em nível mundial, o Brasil são pouquíssimos, nós temos um atraso muito grande neste setor, né? Para aceleração, tá? Para altas habilidades, mas tem os países mais desenvolvidos do mundo, né? Eles dão muita atenção, porque ali essas pessoas trazem muito, como eu falei no Vale do Silício, Taiwan, esses países trabalham muito fazendo microchips, essas coisas todas, e desenvolvendo o mundo corporativo, eles valorizam muito, investem muito, e aí é que a nação cresce, né? Porque essas pessoas são terríveis de inteligentes e conseguem desenvolver muito na sua vida profissional e etc. Então, ele começa a passar aos seus anos mais adiante, e ele agora pode ser chamado prodígio, né? Quem que seria um prodígio, né? São crianças que, por exemplo, eu vou citar alguns aqui, você vê aquelas pessoas da música como Mozart, né? Beethoven, pequenininho ele já compunha, né? Fazia composições, e ensinava, etc. Então, existem vários prodígios no mundo, pessoas jovens que conseguem fazer muitas coisas. Então, esse fenômeno das altas habilidades estaria nesse outro nível, né? Tá? Um nível mais avançado. Ele se compara, muitas vezes, a um adulto, tá entendendo? É muito admirador, a pessoa pensa como se fosse, não mais como uma criança. Ele já está falando, já está com 12, 13, 14 anos, está muito desenvolvido e consegue encantar as pessoas e tem uma conversa conosco como se for... Eu vivencio no dia a dia pessoas que estão nessa fase aí de prodígio, sabe? Conseguem conversar com a gente, que a gente fica assim... Tem um guri aqui, onde eu fiz a minha pesquisa no mestrado, que é o Núcleo de Altas Habilidades do Estado, né? Não, da prefeitura que eu trabalho. Ele consegue discutir física com pessoas da Unicamp e de outras, discutir, bem entendido, não é? Mas ele conversa, sabe, profundamente. Ele é um menino, ele fala, quando ele fala, a gente fala, não é desse mundo. É uma sabedoria muito forte, né? Uma criança com 12 anos, né? Um adolescente, digamos, né? Tá iniciando a adolescência. Então, assim, a gente vivencia coisas que a gente fica boquiaberto, tá? Então, são pessoas prodígios. E aí as pessoas falam gênios, é como estava no programa do Hulk, né? Falando de gênios. Gênios, meus caríssimos amigos, né, ouvintes, os gênios são aqueles que fizeram contribuições extraordinárias para a humanidade, tá? Revolucionaram o conhecimento, deixaram um corpus teórico muito forte, né, para a humanidade, né? Teorias, etc. Podemos falar aqui do Einstein, que se tornaram gênios, né? O Edison, o Thomas Edison da lâmpada, o mundo está iluminado aí, fruto de centenas ou milhares de experimentos, né? Segundo se diz, não sei se é lenda urbana, mas a gente acredita que foram muitas experiências, muitas, tá? Para que a pessoa deixe um construto, né? Um artefato para o mundo, para melhorar, né? Quem faz os grandes inventos, tá bom? Mas existem alguns mitos, gente, sobre altas habilidades. Eu gostaria de falar de alguns mitos sobre altas habilidades, tá? Vamos lá. Para eu falar para vocês que não é coisa de outro mundo, as pessoas falam assim, olha, a superdotação é um fenômeno muito raro, superdotação. Porque a gente pensa com gênios. É onde a gente
vacila, ou a maioria das pessoas vacilam, dizendo, não, isso aí não. Então, assim, eu quero dizer para vocês que o fenômeno da superdotação ou das altas habilidades, né, não é tão raro. A estimativa, nós vamos falar mais adiante um pouco, existe, já vou até adiantando logo, existe, pela a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela é muito psicometrista, ela está muito atrelada aos testes de QI, etc., ou seja, é um pouco retrógrada ao nosso ver, não é muito democratizadora, é atrelada a um percentual de 3 a 5% da população mundial. 3 a 5%. Né? Então, se no Brasil tiver, por exemplo, no Brasil nós temos aproximadamente 50 milhões de estudantes, tem mais um pouco, mas vamos só para a gente entender, 100 milhões de estudantes, não, 50 milhões de estudantes, 10% seria 5 milhões, não é isso? Então, metade, 2 milhões e meio. Seria aproximadamente isso, 2 milhões e meio no Brasil de pessoas com altas habilidades. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte, fazer uma comparação, tá? Se tiver uma pessoa que já foi de tesouraria de igreja aqui, tá? Da tesouraria da igreja. Existem pessoas que devolvem um dízimo, né? Um dízimo, que resulta, vamos supor, em R$ 1.000. R$ 1.000 de dízimo. Significa que ela ganha 10 mil, teoricamente. Né? Ok? Tenta entender essa comparação. Para determinada cidade, para determinado povoado, aquela pessoa pode ser a pessoa rica daquele ambiente. Entenderam? Mas há quem devolva 10 mil, ou seja, um dízimo extraído de R$ 100 mil. Também há alguém que devolve. Né? Vamos lá. Ambos podem ser considerados ricos dependendo do ambiente, se for em nível de quê? Comparado a quê? Estão me entendendo? Então, ambos são considerados ricos, mas depende do ambiente. Então, assim, se essa pessoa que nós comparamos aí, de 10 mil mensais de dízimo, ganhando 100 mil, fosse comparada aos grandes bilionários do mundo, ela seria uma pessoa pobre. Entende? Para nós, ela é uma pessoa rica. Coisa errada aqui. Estão entendendo, né, o que estou querendo fazer a comparação de gradações? Então, assim, existe superdotados que não são gênios, são apenas prodígios. Mas existem crianças que não chegam ao nível de prodígio, de ser prodígio, tá? Ok? Crianças que chegam a um nível um pouco menor, ou seja, ela se destaca em meio à população de comparação do local que ela está. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, depois do outro tópico, né, que a gente vai trabalhar depois. Nós, às vezes, dizemos o seguinte, que, não, isso aí é só a genética, só a genética. Tem pessoas que acham, sabe, que a superdotação é apenas puramente inata. É assim, é um fator hereditário, pronto, é da genética, eu já nasço, né? E a gente supervaloriza muito e subestima as contribuições do ambiente para o desenvolvimento dessas habilidades e competências das crianças. Também é outro mito, tá? Nós não podemos ver assim, nós precisamos entender que o ambiente, os estímulos ambientais, ou seja, se eu convivo com um ambiente lectoescritor, da leitura e da escrita, eu vou ter muito mais condições de desenvolver. Se uma mãe coloca uma criança no colo desde novinha, ela gosta, ela pega o livro e fica olhando, e fica balbuciando ali, tocando, como se estivesse querendo falar diante das figuras, e a mãe começa a contar historinhas, tal, né? Ela está proporcionando, diferentemente de uma mãe que nunca, no outro ambiente, nunca colocou a criança no colo para ler, entre aspas, né? Para a criança depois fazer, quando ela vai crescendo, entendendo, e conseguindo até contar histórias, fazer uma contação de história, entre aspas. Ok? Então, assim, nós supervalorizamos muito a questão hereditária, mas o ambiente é muito forte nesse sentido. Ambos são fortes, devem ser valorizados. É genético? É sim, mas não é só genético. Agora, assim, eu não posso só pelo ambiente criar um superdotado, criar, que eu digo, produzir, né? Só pelos estímulos. Depende também da carga genética, tá, gente? Ok? É um fenômeno que tem esses contributos, né? Tá certo? Das estruturas, da psique, né? Da mente e também do ambiente. Achamos que esta criança, às vezes a gente fala, poxa, a pessoa é muito inteligente, esse menino, já pensou quanto esse menino vai ganhar quando crescer?
vai ser de sucesso, vai passar em tudo que é concurso, vai ter empresa, vai ter de tudo. Então, essa pessoa, né, ela não está fadada, assim, carimbada com passaporte. Geralmente, quem tem superdotação, se ela não tiver muito apoio, especialmente socioemocional, ela não vai chegar a ser uma pessoa de grande sucesso, tá, gente? Necessariamente não. Não é uma questão assim automática. Ele é muito inteligente quando é criança, acima da média, e ele vai ter sucesso. Não, tá? Não necessariamente, ok? Outra questão, por exemplo, nós achamos que, já falei nisso ainda há pouco, que a superdotação é sinônimo de hiperatividade. Não, existem pessoas superdotadas que não têm hipersensibilidade ou sobreexcitabilidade psicomotora. Não apresentam. Apresenta só intelectual, ele é mais calmo e é muito inteligente, acima da média de todos, tem muito foco, tem muita criatividade. Ok. Então, nós precisamos entender, tá, gente, que a superdotação não é necessariamente hiperatividade. Eu vou logo dizer para vocês, existem muitos estudos, até dissertações e artigos em revistas, em periódicos, né, renomados, de qualis, por exemplo, de qualis A1, A2, A3, que coloca a dupla excepcionalidade, a superdotação com hiperatividade. E nós temos nossas desconfianças pela corrente ou a escola que a gente abraça, particularmente, tá? No entendimento nosso, das pessoas que nós comungamos, né, nos nossos estudos, que a hiperatividade é muito rara junto com as altas habilidades. É um fenômeno muito raro. No entanto, tem muitos estudos. É o segundo de maior número. O primeiro é a dupla excepcionalidade, o transtorno do espectro autista, nível 1, com as altas habilidades, tá? É o que tem mais estudos, o número de estudos no Brasil e no mundo. E o segundo é de hiperatividade aqui no Brasil, e eu fico muito pasmo, porque eu não sei uma pessoa que não tem foco para nada, não presta atenção em nada, como é que essa pessoa vai ter um desenvolvimento intelectual tão forte? Eu tenho minhas dúvidas também, não, como eu falei no começo, eu não sou dono da verdade, também não sou o cara, né? Tá? Não sou o expert, né? Não tenho essa expertise toda. Mas até onde eu estudei, onde eu contesto um pouco, tá? Aí, a superdotação com hiperatividade juntos, tá? Como também o transtorno espectro autista nível 3, nível 2. É meio difícil, sabe? Entende? Porque já afeta um pouco o cognitivo. O nível 2, o nível 3. O nível 3 nem se fala, tá? Vai ter deficiência intelectual por tabela. E o hiperativo tem um pouco, ele está fadado a ter um pouco de deficiência intelectual, tá? O hiperativo. Afeta sim, tá? Depois a gente pode estar conversando sobre isso, tá bom? Mas não é sinônimo, tá, gente, de hiperatividade. Outro mito, né? É um grupo homogêneo, né? Em termos cognitivos, afetivos, são pessoas exemplares demais, aquelas pessoas de uma etiqueta, de uma paz, Não, isso aí é mito, né? Temos altos habilidosos de diversos níveis, diversas facetas, idiosincrasias, tá, gente? Diversificado. Então, são pessoas que... É um grupo muito heterogêneo, tá? Muito. Dizem também que superdotados são muito bons em todas as áreas do conhecimento. Mito também. É difícil uma pessoa... Só se ele tiver a superdotação acadêmica, e não é também em todas. Às vezes, vocês que são professores, nós que somos professores, né? Ver um aluno, assim, um estudante que consegue ser bom em diversas áreas, mas por que ele não é bom em matemática? Às vezes a gente fica... Algum problema, e acontece. Às vezes é em língua portuguesa. Ele é bom em matemática, se é no ensino médio, é bom em química, em física. Porém, quando chega em língua portuguesa, nós vamos ver uma falha, ou em outra área do conhecimento, tá? Outro componente curricular. Então, raramente você vai encontrar uma pessoa com superdotação que é bom em todos, é 10 em tudo, mas existe, tá, gente? Só que ela, obrigatoriamente, ela não vai ser boa nas artes, ela não vai ser boa na psicomotricidade, ela não vai ser um atleta, um desenhista, um pintor, etc. Tá bom, gente?
vai ser muito voltado para o intelectual apenas, a parte acadêmica. Já falei também que todos os superdotados eles vão ter sucesso profissional, é mito. Tem muita gente que... Por isso que eu digo, eu não sei se é muita vantagem ser auto-habilidoso, tá? Às vezes é até frustrante. As pessoas, se elas não tiverem sucesso no lar, se ele não tiver sucesso na empresa, na escola, etc., na igreja, eles precisam ser muito bem acolhidos, tá? Os auto-habilidosos. Assim como as pessoas com transtorno do espectro autista. Eu gostaria de abrir agora um pouquinho para perguntas, né? A irmã Sara pode estar lendo aí o chat e acompanhando, tá? E pode fazer blocos, né? Eu acho que tem muitas perguntas, talvez, de uma mesma categoria. A senhora categoriza aí, irmã, Ok. Então, eu já fiquei, assim, bastante impressionada com o conteúdo, viu, irmão? Bastante impressionada. Entendi muitas coisas agora sobre as crianças que têm altas habilidades, né? Muitos mitos que já começaram a ser desfeitos aqui. Eu tenho algumas perguntas aqui, irmão. Como que se vai identificar uma criança com alta habilidade na sala de aula, né? Certo, tá. Irmã, para esta pergunta da irmã, nós temos no outro bloco, mais à frente, deixa eu ver aqui, característica das pessoas com altas habilidades, e vamos ter o processo de identificação mais adiante. Talvez perfeito. eu esteja contemplando sua pergunta, irmã. Uhum. Então, vamos deixar para frente, né? Eu acho que no último bloco podemos retomar, né? Exatamente. Para não ficar redundante, porque se eu explicar agora, e aí vou ter que voltar para o corpus teórico aqui, né? Uhum. Então, irmão, aqui a gente viu, uma das coisas que me chamou a atenção é a questão da hiperatividade e as altas habilidades, né? Nem todo hiperativo possui alta habilidade, não é mesmo? Mas muitos deles podem ser tomados por hiperativos porque eles têm um pouco mais de inquietação, mas se ele mantém o foco, se ele consegue resolver problemas, pode ser aí que essa hiperatividade dele esteja sendo mal interpretada, ele seja uma pessoa com altas habilidades, né? Ele pode ter supersensibilidade, aí sim. Aí a teoria do Dabrowski, né? Entendeu? A teoria do Casimir Dabrowski. Porque, assim, a hiperatividade em si, a hiperatividade tal qual, né? Com diagnóstico, com laudo. Ela pode ver uma criança com hiperatividade, ela não consegue focar. Ela está aqui, você passa uma tarefa, ela larga daquilo. Tá. Agora, a pessoa com altas habilidades, que tem a supersensibilidade psicomotora, ela vai se inquietar um pouco, mas ela te dá todas essas respostas. Depois você pergunta para ela, isso assim, assim, ela vai responder. Isso assim, assim, vai dar outra resposta, dentro do contexto. Mas o hiperativo, ele não consegue acompanhar. Entendeu, né? Não sei se estou sendo... Sim, Existe sim. uma diferença, tá? Que confunde muito. Confunde. Entre a sobrecitabilidade psicomotora e a hiperatividade. E são diametralmente opostas, né? São. Então, e essa confusão aí pode prejudicar muito a criança que tem a superabilidade, né? Irmão, nós temos uma pergunta aqui, irmão Fernando Pereira, ele está perguntando, as crianças que resolvem o cubo mágico em menos de 1 minuto podem ser consideradas tendo uma alta habilidade? É um indicador. É um indicador. Porque resolver, alinhar, parear aquele cubo, né, alinhar tudo, requer muitas operações mentais. Não é fácil. Então, assim, é um pensamento muito complexo. E este pensamento complexo, ele se encontra dentro de pessoas com esse perfil. Uma pessoa, isso é um grande indicador. No entanto, precisa-se de apoio para esta criança. Nós não podemos dar um laudo pedagógico, que é o nosso, que a gente faz lá onde trabalho, né? No Centro de Altas Habilidades, minha parte é pedagógica. Eu tenho também a psicopedagogia, a questão de psicopedagogia, né? De curso, né? De pós.
A gente trabalha junto com outra pessoa que é da psicopedagogia também, eu faço laudo pedagógico. Depois vou mostrar para vocês um pouco, né, a esse respeito, tá bom? Então, assim, nós não podemos, com este feito, dizer que essa pessoa tem altas habilidades, entende? Assim, de cara. Mas eu posso dizer, não, isso é um forte indicador. E a gente tem pessoas que ficam conosco um bom tempo, para poder termos certeza, porque tem psicólogo, é uma equipe multiprofissional que trabalhamos. Tem psicólogo, tem assistente social, tá? Tem pessoas com psicopedagogia, pedagogia, etc. E essa equipe multiprofissional dialoga, nós nos reunimos para discutir, né? A gente trabalha muito em unanimidade nesse sentido. Há um alinhamento muito bom. Então, é importante levar em conta esses indícios, né? Agora, a Rayane Lima fez uma pergunta interessante, porque nós temos aqui professores de sala de aula de escola secular, né? E temos professores também da ESIR, que são as crianças da igreja, né? Certo. Agora, o ideal, no caso das crianças que têm alta habilidade, né? O ideal é separar essas crianças para poder explorar mais as suas habilidades. Numa escola regular, por exemplo, ter uma sala só para as crianças que têm mais, são superdotadas, ou como que o irmão vai falar sobre isso em algum outro momento? Eu estarei falando sobre esse assunto mais tarde um pouco, mais para frente. Mas eu posso dar uma inserção assim, no assunto, né? Inserir um pouco da resposta, né? Mas apenas só para lançar luz, né? Tá certo? Clarificar um pouquinho, tá? Por exemplo, nós não aconselhamos, veja só, nós não aconselhamos que essa criança seja segregada totalmente, mas que ela necessariamente tenha momentos entre pares, pessoas da mesma, eu vou chamar naipe, que a gente usa muito na música, né? Do mesmo teor, do mesmo, com as mesmas características. Isso nós defendemos, mas que ela não fique segregada. Essa segregação, se colocar, isso vai gerar um orgulho, tá entendendo? Um complexo de superioridade, e a pessoa vai ficar muito cheia de si, e isso não é tão legal, sabe? Mas que tenha momentos com os pares, com as pessoas que também têm esses traços. Isso nós defendemos, isso é muito benéfico, tá, gente? Nós vamos falar mais adiante também, explorando um pouquinho mais este assunto. Muito bom, eu acho que a Rayane já conseguiu ter um pouquinho da dúvida dela sanada, né? É uma dúvida importante, porque às vezes aparece esse questionamento, né? Esse questionamento, será que separa, se não separa? Alguns colocaram aqui que se separar não é inclusão, né? Nós não podemos separar não é inclusão. Nós precisamos, veja só, eles precisam ter momentos, como até nós, por exemplo, na vida de casados, vou fazer um paralelo, tá? É legal estar sempre com o cônjuge, é muito bom, é altamente legal, é gostoso, né? Mas assim, você não fica, né, em outro momento, você está com o seu ambiente de trabalho, você está fazendo uma compra, às vezes, sozinho, você está... nós temos momentos diversificados. E esse ser humano, né, essa pessoa de direito, sujeito de direito, ela precisa ter seus espaços também, tá? Mas nunca não praticar a inclusão. A inclusão está sobre as outras demais variáveis, tá? Ok. Irmão, tem uma outra pergunta aqui. Eu só não sei quem é a pessoa, porque só aparece o nome do celular, tá? Então, ó, Galaxy A10S, sua pergunta está aqui, tá? Gostaria de saber como diferenciar altas habilidades e a hiperlexia. Certo. A hiperlexia é um fenômeno em que, desde cedo na vida, a gente consegue, a criança, né, ela consegue ter o hábito da leitura, ela tem a quietação para estar lendo, né, está sempre gostando das letras, dessa questão, né, da escrita, né, da leitura, da escrita, e desde cedo, e ela consegue torrar livros, consumir livros, né? Ela lê tudo, ela passa aqui no outdoor, ela vê ali, já sabe desde cedo e consegue, né, vendo coisas e ler livros adequados, é bom que seja adequado, lógico, para a faixa etária, mas, assim, a hiperlexia é um fenômeno presente, tanto no TEA nível 1, que
o Asperger, ou Asperger, né? Alguns falam Asperger, outros Asperger, né? E tem alguém que fala, escreve Asper, né? Dependendo da origem da língua, né? Da língua. Então, assim, essas pessoas hoje, pelo DSM-5, né? Já estão todas dentro de um contexto onde o transtorno do espectro autista foi dividido no nível 1, 2, 3, né? Diferentemente do DSM-4, que tinha outra configuração. Então, elas estão, os Asperger, né? Estão dentro do nível 1. E elas apresentam, geralmente, hiperlexia. Mas ela pode, esta criança com epilepsia, apresentar também as altas habilidades. As pessoas com altas habilidades, é um fenômeno comum, tá? A hiperlexia é um fenômeno comum dentro das altas habilidades e dentro do transtorno do espectro autista nível 1. É comum. Ok. Então, nós temos algumas perguntas mais, está dando o nosso tempinho aqui de perguntas. Uma pergunta da Kelma, eu acho que o irmão até já deu um toque com relação a isso, quando a criança não tem acompanhamento com o profissional, pode ter algum prejuízo no futuro? A criança com alta habilidade, né? Certo. Eu vou estar respondendo aqui bem... Olha, eu vou falar um pouquinho, mas na próxima reunião nossa, na próxima terça, eu vou ampliar mais este construto teórico, tá? Da questão socioemocional, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho. Uma criança, um estudante, né? Vamos dizer assim, com 6 anos de idade, que esteja acima da média, né? Dos seus colegas ali de sala, tem muito foco, tem uma criatividade, tem uma flexibilização cognitiva muito forte, né? Que pense diferente, fora da caixa. É aquele estudante que responde as coisas, ele lê, ele tal. Se ele não tiver um acompanhamento, se o professor ficar, por exemplo, falar assim, cala a boca, menino, você está atrapalhando. Um exemplo. Se em casa ele também tem ele é toldado, né? Ele é contestado, confrontado toda hora, e ele vai ficando inibido, né? Ele vai ficando, vai guardando aquilo para ele, já fica envergonhado de querer falar. Então, aquilo ali vai desencadear nele certos problemas emocionais, né? Problemas emocionais. E alguns traumas, né? Porque ele não está sendo ele, né? Tá entendendo? Assim, ele não está se sentindo à vontade com seus potenciais, com suas potencialidades. Lógico que o professor não deve, uma criança, a todo momento, a criança está falando em sala e não deixando espaço. Ele tem que ter limites também, né? Só que tem que estar dentro do contexto. O que a criança fala. Se ela falar fora do contexto, né, aí é meio complicado. Então, a gente tem que ter esses limites, avisar para todos que tem que estar dentro do mesmo contexto. Se quiser falar outra coisa, a gente pode, sim, adentrar em outro assunto, mas não com profundidade. A gente vai ter nós temos um alvo a alcançar. Tá. Agora, sim, digamos que esta criança, ela não está sendo, ela está invisível. Para vocês terem ideia, 2,5 milhões de crianças, não foi isso que eu falei? Se tem 50 milhões, 5% dá 2,5, né? Correto? 2,5 milhões. Sabe quantos estão no cadastro do censo do Brasil? Não chega a 40 mil. 40 mil. Cadê os milhões? Se é 2,5 milhões. Tá entendendo? Tem muita gente invisível. Muitos adultos que não foram acompanhados, eles têm as altas habilidades, adultos. Existem adultos que transtornos do espectro autista, por exemplo, estão aí, no nosso meio. As pessoas brincam comigo, rapaz, tu não foste diagnosticado, brincando comigo. Tu tem autismo, digo que seja leve aí, mas tem, viu? Eu digo, fui diagnosticado e nada. Mas vejam só, se esta pessoa não tem acompanhamento, ela vai ficar frustrada assim. Se ela não desenvolve suas potencialidades, é uma das piores coisas que existe. Ela pode ter depressão, tá? E pode ter até pensamento suicida se a família não dê aparatos, né? A família, a escola, a igreja precisa desse aparato, né? Tá ok? Muito bem. Irmão, agora nós temos algumas perguntas que eu acho que nós podemos deixar para a próxima parte, especialmente porque, pessoal, nós vamos ter
um bloco, o último bloco dessa formação vai ser sobre a hiperatividade, dislexia, vai ser especialmente voltado para essa área aí, né? O TDAH. Então, podem ficar tranquilos que esse assunto vai ser muito bem explorado, né? Então, nós temos algumas perguntas sobre o hiperativo, o TDAH aqui. Nós vamos deixar, então, para o bloco específico, tá? O irmão Hermes falou aqui também da preocupação de ter alunos laudados na ESIR. Eu achei bem interessante essa questão, irmão Hermes, e a gente pode considerar isso com o pessoal do departamento infantil, né? Começar a preparar um pouquinho melhor nossos professores e ver se existe mesmo essa necessidade ou não, né? Agora, nós vamos para o próximo bloco aqui da nossa aula. Nós vamos conhecer características de pessoas com altas habilidades. Nós já vimos os mitos a esse respeito, né? Agora vamos conhecer as características, irmão. Depois a gente para mais uma vez para responder as perguntas de vocês, tá bem? Pode seguir em frente então, irmão. Ok. Olha, gente, nós queremos pedir até umas desculpas, mas as perguntas, a gente pode depois abrir para ser oralizadas depois, né? Tá bom? Mais para frente, no último bloco, tá bom? Bem, é o seguinte, veja só, nós chamamos de características ou indicadores, né, da superdotação, das altas habilidades. Nós temos no Brasil catalogadas 65 características. O Ministério da Educação, com as pessoas que têm expertise, né, os grandes nomes brasileiros, lógico, pautados na literatura internacional. Nós temos alguns países muito adiantados nessa área, né? E nós temos 65 características, eu vou falar de algumas delas apenas, né? Não dá para pontuar todas. Bem, devido às conexões das sinapses, né? Os neurotransmissores funcionam diferentemente da pessoa dita normal, tá? A velocidade de processamento, tá? É muito forte, pensamento. Então, elas têm um ritmo de aprendizagem rápido. É aquela criança que rapidamente resolve as coisas. Às vezes, ela consegue terminar uma prova, um exercício, não, uma atividade avaliativa, primeiro que as outras, e você vai olhar, poxa, tá tudo certo, ó. Ela não chutou, não, ela conseguiu fazer. E você pergunta depois, ela, né, muito mais rápido que a maioria, né? Geralmente, essas crianças, logo cedo, elas articulam a voz, né, a fala, né, a articulação. Elas têm um vocabulário bem avançado, sabe? As pessoas com altas habilidades. Desde cedo, você vê uma criança que fala muito bem desde cedo, tá? É outra característica, ou seja, ela tem ritmo de aprendizagem rápida, ela tem um vocabulário avançado, sempre é curiosa, ela quer estudar muitas coisas, ou ela tem uma ilha de interesse muito forte, é outra questão muito comum ao transtorno do espectro autista nível 1, né? Eles têm ilhas de interesse ou centros de interesse por algumas coisas. Começa quando criança, geralmente com o hiperfoco dela é em cima de astros, né? De alguns animais, tá certo? Tem aquele hiperfoco ali. Então, depois vai para outras coisas mais avançadas, e aí ele sabe de muita coisa, né? Tem uma fluência de ideia muito forte. As ideias deles são originais, geralmente, são muito diferentes da maioria. Ela consegue desenvolver muito forte essa questão da originalidade da ideia. Tem uma paixão muito forte por aprender, tanto academicamente, se ele for um auto-habilidoso acadêmico, né? Como aquele criativo, produtivo, que faz engenhocas, faz muitas outras coisas. A maioria tem grande concentração, tá? Uma concentração muito forte, tem um foco muito grande. Tem uma memória, sabe, fotográfica, boa parte, é uma das características. A pessoa faz o origami, uma dobradura, né? Vai assistindo um filminho, digamos, como tutorial, né? E depois ela larga aquele tutorial e consegue fazer sem olhar. Ou ele aprende uma partitura de 7 minutos, uma música, né, com 7 minutos, e ele toca tudo aquilo ali sem olhar, entende? Tem uma memória fotográfica, e guarda muita coisa, assim,
muitas informações, tá? Muito conhecimento, acumula. Imaginam muito, né? A imaginação... Lógico, eu quero só fazer uma observação. Não é obrigado a pessoa ter todas essas características, tá, gente, que eu estou citando. Porque se uma pessoa tivesse essas 65, eu não vou citar 65, mas vou citar em torno de umas 35, quase um pouco mais da metade, se a pessoa conseguir, né, conseguir ter metade dessas, né, dessas características, mais de 30 juntas, já é são indicadores, né, bons, fortes. Diferentemente das pessoas que têm um transtorno do espectro autista, elas conseguem entender nas entrelinhas. Quando eu for falar do espectro autista, no próximo encontro nosso, nós vamos falar disso aí. Eles têm dificuldades de entender metáforas, quem tem transtorno do espectro autista, nível 1, nível 2, tá? Linguagem figurada. Mas os altos habilidosos, puramente altos habilidosos, essas pessoas conseguem entender as metáforas, ler nas entrelinhas, tá? Tem um pensamento lógico, pode ter um pensamento lógico muito aguçado, não gosta muito de trabalhar com pessoas da mesma idade, geralmente, que não têm as altas habilidades, porque ele tem uma velocidade, uma originalidade muito forte, ele quer fazer os trabalhos, às vezes, sozinho, e quando ele se junta com essas pessoas que têm altas habilidades, aí ele flui mais, ele fica mais contente, porque ele está sendo correspondido ali pelos seus pares, né, de inteligência. Ele tem interesses muito diversos dos seus colegas de sala de aula comum, né, da sala de aula regular. Quando ele tem interesse por um tema X, um tema Y, ele vai fundo mesmo, ele pesquisa ali, ele não vai ler 5, 6, 7, 10 coisas, procura autores diferentes, assiste explicações, tutoriais diferentes, né? Geralmente leem cedo também, assim como o hiperfoco do transtorno espectro autista dos Asperger, né? Escrevem muito cedo, a linguagem é precoce, eles começam a falar muito cedo, geralmente quem tem puramente altas habilidades começa a falar muito cedo, tá? Então, eles se atraem, né? Essas pessoas, tá? Tem uma atração por pessoas do mesmo nível, com as mesmas características. Resolve problemas com muita facilidade. Agora, também tem umas questões que são perigosas aí nesse contexto, tá, gente? Vejam só. Muitas vezes, estas crianças, esses estudantes, eles têm um perfeccionismo muito forte, eles se cobram de si. Ainda tem uma sobrecarga que a sociedade, né? A casa cobra muito. Ah, não, você tem altas habilidades, não pode errar em nada e tal. Por eles terem esse perfeccionismo, eles às vezes eles protelam as coisas, porque enquanto ele não consegue fazer aquilo do jeito que eles almejam, ou seja, zero defeitos, e ele como não vou fazer isso agora, e isso atrapalha, tá? Tá certo? Ok? Então atrapalha um pouco, tá? Porque ele vai ficar protelando, vai ficar procrastinando, né? O procrastinador. Isso aí já é um problema, tá, gente? Tá? Esse perfeccionismo pode ser um problema muito sério para quem tem altas habilidades, mas grande parte tem perfeccionismo, tá? Mais da metade. O senso de humor deles é muito engraçado, eles gostam de fazer piadas, de brincar com eles mesmos, né? Gostam de sempre fazer uma brincadeirinha, geralmente estão brincando. Na região que mora aqui, a pessoa fala de gaiato, né? Dentro dos padrões da moralidade, não estou falando de imoralidade, mas sempre está brincando, tá? Esse senso de humor. Porém, quando são mal compreendidos, o seu humor fica muito prejudicado, diferentemente de uma pessoa dita normal, tá? Esses transtornos, eles deixam a pessoa transtornada de fato, sabe? Assim, elas começam a ficar meio para baixo, principalmente numa relação, por exemplo, se ele estiver namorando e o namoro acabar, já estou falando de outra dimensão, tá? Dos relacionamentos, esse senso de humor dele vai ser afetado, ok? Muito pior do que uma pessoa que não é autohabilidoso, porque eles vivem muita intensidade, a hipersensibilidade ou sobreexcitabilidade é muito forte em quase tudo, tá? Alguns têm problemas com cheiro, assim como o autista, né? Alguns, não são todos, tá? Mas pode ser que o autohabilidoso tenha problema com cheiro, com texturas, né?
Quando aquela etiqueta de uma camiseta fica tocando nele, ele fica, assim como o autista também sente, ele pode sentir. E ele sempre tem muita energia, tá, gente? É uma pessoa, por isso se confunde com a hiperatividade. Ele tem muita energia. As pessoas vão dormir, mas ele, enquanto não terminar aquilo, vai para 1, 2 horas fazendo, vai ter que preparar um negócio para outro dia, ele está ali com foco muito grande, hiperfoco. São persistentes, né? Sempre está questionando regras, às vezes, eu conheço um caso de uma criança, né, estudando no IFMA, que é o Instituto Federal do Maranhão aqui, e eu conheci um caso, né, estou ciente de um caso, que a criança, ela queria explicações dos professores. Você sabe que boa parte dos professores trabalham em IFMA. Professora Sara, irmã Sara, as pessoas perguntam se a gente vai disponibilizar material. A gente vai deixar na próxima semana, tá? Material. Essa semana já vou deixar algumas coisas para vocês. Vou passar para o irmão Tiago, e ele vai colocar no grupo, tá? Da turma. Tá bom, gente? Nos e-mails. Vai disponibilizar algumas coisas, tá? E aí a gente vai, aos poucos, passando mais materiais para os irmãos, tá? Materiais de boa qualidade, tá bom? Ok? Jailson. Oi. Avisando aí aos participantes, tudo que tivermos de material de apoio, de material de suporte, será compartilhado no e-mail que o participante colocou no ato da inscrição e também no grupo do WhatsApp. Então, vocês vão receber todo o material de apoio por e-mail e também no grupo do WhatsApp. Ok. Muito grato. Deus seja louvado, né? Estou vendo aqui pessoas me parabenizando. Glória a Deus, né? Que a glória seja para Deus. Obrigado, tá? Bem, por essa criança questionaram os professores do IFMA, não desprezando ninguém, mas assim, para passar no IFMA, no Instituto Federal, pode ser o Instituto Federal da Bahia, IFBA, Tocantins, IF São Paulo, etc. Os institutos federais têm um crivo muito forte, né? Precisa estudar bastante. Não são pessoas que têm hábitos de estudo para passar quer em nível superior, quer em nível de ensino médio, né? Mas vamos lá, o que aconteceu? A criança começou a pedir mais informações para o professor. Olha, mas isso não tem muita lógica, isso que você está explicando, né? Eu gostaria de mais informações. E esse estudante passou a ser perseguido, irmãos, tá? E lá nos bastidores, um professor vai e conversa com ele, diz para ele, olha, eu conheço o caso, esse jovem, ele tem altas habilidades, né? Nós já conhecemos. Mas ele é muito questionador, ele quer fazer a gente, quer aparecer, quer fazer vergonha, quer testar a gente, e o professor não estava entendendo bem. Mas é uma característica do estudante com altas habilidades ele querer questões plausíveis, questões concatenadas, que realmente sejam, que tenham lógica, não pode ser uma resposta qualquer, tá, gente? Para eles não serve. Então, são questionadores, questionam às vezes as regras, né? São muito duros consigo mesmos, são muito críticos de si, sabe? Não só dos outros, mas consigo mesmo. Agora, tem um detalhe, muitos deles, a maioria mesmo, a maioria, segundo a gente vivencia, e as teorias, né? A gente vivencia na prática, né? No dia a dia, e nas teorias também, né? Estudando. Eles são muito sensíveis em caso de injustiça social. Quando ele vê que uma pessoa está sendo... alguma coisa está errada, está injusta, isso causa tanto problemas. Ele fica inquieto, ele vai defender, sabe? É uma pessoa que tem uma sensibilidade muito forte. Geralmente, as pessoas com altas habilidades. Por quê? Porque isso eu não concordo, tá bom? Então, quando vocês verem uma pessoa que tenha boa parte dessas características, e mais esta aqui, que é sensível à injustiça, está no caminho, tá, gente? É um indicador. Não gostam muito de rotinas, enquanto as pessoas com altas habilidades, aliás, TEA, né? O transtorno espectro autista, puramente, mesmo que seja Asperger, tá? Tem um alto funcionamento e seja bem intelectual, tal, mas eles são muito metódicos, são metódicos demais. Já os altos habilidosos, eles não gostam muito de rotina, sabe? Uma coisa que repete mesmo, isso eles se inquietam. Agora, quem tem a dupla excepcionalidade, vamos falar depois, né? Tá certo? Quando se fala em dupla excepcionalidade, aí você vai ver a pessoa híbrida, com as duas características ao mesmo tempo. Aí é mais complexa ainda a questão, tá? Estaremos falando em outras reuniões, né? Mais para frente, na outra terça.
Ele lê nas entrelinhas, já falamos isso, né? Ele tem uma percepção, uma leitura panorâmica do que está acontecendo, sabe? Ele consegue ver muito forte. Até os adultos, às vezes, buscam jovens para responder coisas assim, né? Eles são muito precoces, muito prodígios, né? São muito... se destacam muito, tá? Em percepção. São multitarefas, muitos deles. Tem assincronismo, vocês já entenderam o que é o assincronismo, né? Nós temos desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento afetivo e o motor, e eles não se encontram. Por exemplo, ele é muito bom intelectual, mas a questão afetiva é muito sensível, às vezes. Raramente um auto-habilidoso tem muito bem trabalhada a questão da inteligência emocional. Raramente. Eles precisam muito, muito de apoio nesse sentido, tá? A maioria, a grande maioria. De acordo com a vivência, de acordo com a teoria dos melhores que a gente pôde ter acesso até hoje, teóricos, tá? Então, às vezes, ele é muito bom na parte motora, mas ele chuta o balde muito fácil, às vezes, não tem maturidade para resolver umas questões, às vezes, tá? Se irrita. Agora, eles são muito empáticos, tá, gente? Tem uma empatia muito forte, ao contrário de uma pessoa com transtorno do espectro autista, que às vezes não consegue ser muito empático. Quando ele tem o transtorno do espectro autista, às vezes é difícil a empatia para eles, porque depois eu vou falar de alguns corpos teóricos, né? Hoje eu falei dos conceitos teóricos, categorias que são mais voltadas para este assunto aqui. Quando eu estiver falando de espectro autista, eu vou falar de outras, né? Outras categorias conceituais, tá bom? Então, a empatia vai se esbarrar em um corpo teórico. Depois vamos falar sobre ele na próxima semana, tá? Eles têm um pensamento em rede, tá? A arborescência, que a gente chama. Eles pensam de uma forma muito diferente, por causa justamente da flexibilidade cognitiva. Eles começam a achar as coisas, são redes neuronais que se interconectam. É muito interessante, tá? Bem, eu acho que por aí são características, pulverizei aqui algumas, né? Não dá para citar todas, porque muitas se parecem muito, né? Tem nuances muito exíguas, muito estreitas, que não dá para a gente estar explicando no momento assim apenas, tá? O marco legal, outro tópico, né? Ou seja, o marco legal, nós vamos falar de legislação, tá? O que a legislação brasileira diz com respeito às altas habilidades, à superdotação. Alguém pergunta, é possível ter TEA e altas habilidades? Sim, é a dupla excepcionalidade. O transtorno do espectro autista nível 1, tá? O nível 2, que já requer mais cuidados e prejudica a cognição, o nível 2 já prejudica um pouco a cognição. Então, é mais difícil encontrar uma dupla excepcionalidade no transtorno do espectro autista no nível 2, devido justamente a algumas limitações, infelizmente, mas que podem ser trabalhadas e a pessoa pode conviver bem e pode melhorar, né? Depois falaremos mais adiante. Vamos falar um pouquinho do marco legal, né? No marco legal, irmão, pode passar para outro slide, por favor? Obrigado. Nós temos aí, né, na questão da legalidade, na legislação, nós temos na LDB, a partir de 2013, nosso conceito, quando se falava de habilidade, de superdotação, altas habilidades, era assim, altas habilidades / superdotação. Antes, os teóricos diziam, eles eram mais presos a um dos teóricos chamado Gagné. Não é o Gagné que a gente estuda na pedagogia especificamente, tá? Que trabalha um pouco na didática, tá certo? Nos objetivos, quando a gente vai formular objetivos, etc. Não é Gagné. Esse Gagné é outro, tá? Gagné. Ele falava o seguinte, ele fazia uma diferença entre altas habilidades e superdotação, tá, gente? Os norte-americanos foram um dos primeiros estudiosos dessa área, né, do nosso ocidente aqui, o mundo ocidental. Então, eles, no início, faziam essa distinção, tá, entre altas habilidades, ou seja, habilidades, talentos e dons. Gagné era um defensor dessa natureza, tá? O Gagné. Então, ele dizia o seguinte, que altas habilidades eram uma coisa e superdotação era outra coisa. Por exemplo,
as altas habilidades, era dons, eu nascia com isso, inato, e os talentos eu aprendia. E até hoje tem defensores dessa corrente, tá, gente? Os seguidores de uma senhora, né, chamada Ginter, ela tem origem estrangeira, mas vivenciou aqui no Brasil muito tempo, e ela foi uma das mentoras do SEDET, em Minas Gerais, tá? Do SEDET. Eu esqueci o nome do município, que é Lavras. Então, o SEDET foi um foco, um locus de pesquisa muito forte para o Brasil, mas ela seguia a linha de Garnier. O Brasil adotou, depois surgiu a Ângela Virgolin no cenário, ela foi aluna do Renzulli, foi aluna lá no Canadá, nos Estados Unidos também, ela estudou nesses dois países, e ela absorveu e trouxe para o Brasil, e a legislação abraçou o corpus teórico de uma teoria chamada Teoria dos Três Anéis, que Renzulli que formulou essa teoria. Tá? Então, ele coloca altas habilidades e superdotação como a mesma coisa. E a legislação brasileira, a partir de 2013, trouxe a Lei de Diretrizes e Bases, trouxe a nomenclatura, né? Na verdade, foi em 2011, com o decreto 7.611, que está mais abaixo, já traz essa nomenclatura, do decreto 7.611, depois da nota técnica lá embaixo, já descendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto documento, né, estamos descendo aí, decreto 7.611, de 2011, já muda a nomenclatura, faz altas habilidades ou superdotação. Tá? E a Lei de Diretrizes e Bases já abraça essa nomenclatura em 2013. Tá? Ou seja, altas habilidades e superdotação é a mesma coisa, o mesmo fenômeno, não tem diferença. Tá? Tem graduações. Tá? Este é o corpus teórico abraçado hoje pelos maiores expoentes no Brasil, e eu creio assim também, tá? Dessa forma. Tem muitas coisas boas na teoria dele, no entanto, eu particularmente abraço esse segundo conceito. Bem, então nós temos a resolução do Conselho Nacional de Educação número 2, de 2001, que vem trazendo para nós um conceito de altas habilidades de superdotação, falando que é um fenômeno multidimensional que pode estar nas áreas do intelectual, do acadêmico, isso eu já estive falando atrás, né? E em 2008, não está aqui o documento, mas a Política Nacional, na Perspectiva da Educação Inclusiva, né, de 2008, também repete essa mesma nomenclatura, né, esse mesmo conceito, na verdade, esse conceito, dizendo que é um fenômeno multidimensional. Então, que pode ser único, eu posso ter altas habilidades somente intelectual, tá, acadêmica, posso ter apenas criativo produtivo, posso ser uma pessoa que faz engenhocas e não gostar de estudar. Nós temos casos aí em São Paulo, né, de irmão que consegue consertar máquinas, consegue sem ter estudado aquele, não fez curso para aquilo, mas ele consegue entender como é que é o fenômeno, tá certo? Aquele fenômeno na parte elétrica, na parte mecânica, e ele vai e por tabela, pela inteligência que ele tem, ele consegue. Os irmãos devem conhecer pessoas dessa natureza, são muito raras, né? Mas nós temos aí, né, no estado de São Paulo, irmão da nossa igreja que consegue desenvolver, né, um intelecto sem gostar muito do estudo do acadêmico. E eu já conversei com ele uma vez e ele disse o seguinte: para que eu vou ficar 4 meses, 6 meses para aprender a consertar uma coisa que eu posso, dentro de 2 dias, aprender ali? Então, o tutorial para ele é muito mais rápido. Tá? Assim, é uma pessoa que tem uma velocidade muito forte, sem ser intelectualmente dentro dos moldes, né, do academicismo, sem ter cursado graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, não. Mas tem condições de... Não conhece profundamente a teoria, tá? Em nível profundo, mas consegue operacionalizar, é um criativo produtivo. Pessoa que tem altas habilidades, tá? Não foi acompanhado com uma equipe multiprofissional, tá? Nós temos também um parecer do mesmo ano, né, de 2001, que já traz
alguns outros elementos. Eu estou trazendo só assim, grosso modo, para vocês entenderem que existe uma base legal, tá? Um marco teórico, um marco legal, no caso, né? Dentro da legislação, que amarra um pouco, né? Ou baliza as altas habilidades. Não é coisa que as pessoas, grosso modo, eu inventei uma coisa, você inventa outra. Não, existe um corpo de docentes, de pesquisadores que vão avaliar as coisas, né? Dentro de experiências, experimentos nacional e internacional, para poder, tá bom? Compreender o fenômeno e deixá-lo legalmente, tá? Para que nós não venhamos a vacilar nesse sentido. Bem, nós temos uma nota técnica aqui embaixo, nota técnica número 4, tá? Número 4, de 2014, que diz que o laudo, porque assim, para o atendimento educacional especializado, eu vou falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco, estarei falando sobre atendimento educacional especializado, né? Antes, as pessoas para ter um atendimento, eu tenho indicadores de altas habilidades, tenho indicadores de transtorno espectro autista. Está laudado? Tem laudo? E eu quero logo dizer para vocês, tá, gente? Nós não, pela corrente que Renzulli abraça, né, que é mais democrática, depois eu vou falar daqui a pouco sobre a prevalência, né, a incidência, o número de altos habilidosos, que varia, né, bastante. Ele é mais democrático, ele considera os talentos também, tá bom? Eu vou falar um pouquinho, daqui a pouco, mais uns 10 minutinhos, tá? Bem, essa nota técnica, ela dispensa, a número 4, dispensa laudos. A escola pode atender uma pessoa com indicadores, tá certo? Indicadores de transtorno espectro autista sem estar laudado, tá bom? Se o professor conhece profundamente, né, das características, sabe trabalhar, porque assim, olha, não quero desprezar ninguém da área da psicologia, né? Eu tenho o maior respeito, nós trabalhamos com psicólogos da área, né? Tá certo? Conhece da altas habilidades, superdotação. Mas assim, não quer dizer que todo psicólogo estudou profundamente da Dabrowski, que conhece de conação, por exemplo, é outro construto teórico. A gente fala de conação, a pessoa é cognição não que você quer dizer? Não, é conação, né? Não é função conativa da linguagem que a gente estuda quando vai fazer vestibular, estuda no ensino médio e etc. Naquelas funções, né? Função conativa da linguagem. Função conativa psicológica, tá? Então, tem gente que fez psicologia e não sabe nem o que é conação, mas é um construto da psicologia, tá certo? Teoria da desintegração positiva, nunca estudou, tá bom? É como eu disse para vocês aqui no começo, logo quando iniciamos, eu disse, eu não sou o cara das altas habilidades, eu não estou aqui querendo ser o dono de, tá? Eu sou um pesquisador, júnior, né? Apesar dos cabelos brancos, não sou sênior, né? Sou um pesquisador em construção, tá? Mas, assim, eu quero dizer que a gente tem que ter um bom conhecimento, né? A cada dia a gente vai se reconstruindo para a gente aprofundar e falar alguma coisa que entende um pouco, né? Então, é interessante isso. Então, aqui, até 2015, nós tínhamos até 2015, nós tínhamos poucas pessoas sendo atendidas, porque o NAS, o Núcleo de Altas Habilidades, foi declarado na legislação em 2005, foi promulgada, né, legislação sobre isso, foi posta em execução, mas em 2006, os NAS, Núcleo de Atendimento de Pessoas com Altas Habilidades, Superdotação, eles passaram a existir em 2006 no Brasil, né? As capitais abraçaram, e algumas já fecharam porque não teve fomento, não foi dado no Brasil, né? Nós estamos no Brasil, infelizmente não valoriza os potenciais, né? Porque isso demora um pouco, não é muito pragmatismo, você não vai dar retorno com 1 ano, 2 anos, tem que ter muita pesquisa, então isso demora um pouco, então não fomenta, não dá verba para isso, e alguns NAS já fecharam, né? Infelizmente. Aqui onde moramos temos o NAS, né? E tem na prefeitura o CAAS, que é o Centro de Altas Habilidades. Então, tem na prefeitura e tem no estado, né? Cada um atende, em média, é muito pouco, em média 200 estudantes. Cada um atende, tá? Essa faixa. Então, aqui, o MEC agora falou o seguinte, vai para o censo, quem tem altas habilidades.
Então, lá começou a ser cadastrado, o cadastro, tá? 2015. E hoje nós temos aproximadamente 30 e poucos mil apenas, quando era para ter pelo menos 1 milhão de pessoas sendo atendidas no Brasil. Tem muita gente frustrada, tem muita gente desesperada, gente que já cometeu suicídio, mas era pessoa com altas habilidades, um superdotado, mas frustrou-se e não teve apoio. Às vezes na casa, o lar, né, a família, especificamente a família, não tem conhecimento de como trabalhar e nem a escola, geralmente, tá bom? Então, nós podemos dizer que dentro dos pareceres, dos decretos, das resoluções, né, fomos tendo em sessões ampliando os conceitos e hoje, né, nós já podemos falar um pouco agora que as altas habilidades, superdotação, ela tem que ser de caráter suplementar, enquanto quem tem transtorno de espectro autista, dislexia, cegueira, surdez e etc., problemas diversificados, né? Assim, estou colocando na categoria de problema, mas tem outras nomenclaturas para a gente oralizar, né? Mas, assim, quem apresentam essas características, né? Elas precisam ser complementadas, né? Mas quem tem outras habilidades precisa ser suplementado. Lembrando que um mito grande, que tem grande mito, é dizer assim, não, ele é alto habilidoso, essa pessoa já tem altas habilidades, então para que vai receber acompanhamento? Mas se ela é criança, gente, ela não tem funções executivas tão avançadas que consiga por si ter essa autonomia ele precisa da ajuda de um. Aí eu entraria agora em Vygotsky, ele não é um teórico das altas habilidades, né? Não é um teórico, mas é um teórico da aprendizagem, da inteligência. Então, o Vygotsky, ele fala na zona de desenvolvimento proximal. Lembra? Vocês lembram, né? Tem que ter um adulto para ajudar, ou uma pessoa, um pai, né? Que consiga ajudar a pessoa a sair da zona real para o avanço da zona ideal proximal, né? Esse caminho que essa criança faz. Então, nós precisamos entender que a criança com altas habilidades, o adolescente com altas habilidades não dispensa acompanhamento e precisa muito, tá? Desse acompanhamento. Então, ele recebe suplementação. Depois vou falar as formas, tá? Nós estamos 3 encontros, né? Então, não vai dar para falar tudo hoje, tá? Ok? Então, vamos mais adiante. Vou falar agora um pouquinho da prevalência, tá? Outro aspecto, é a prevalência ou incidência, tá? Bem, a Organização Mundial de Saúde fala a partir de 3%, 3 a 5%. Se nós formos falar dessas pessoas que têm uma habilidade lógico-matemática muito forte, vai ter, se for em nível de QI, apenas puramente QI, tá? O quociente de inteligência, que a academia hoje já não vê com bons olhos, né? As pessoas da psicologia que estudam altas habilidades não veem com bons olhos o teste QI isoladamente, tá? Isoladamente. Não é uma boa coisa, elitizar muito, tá? Elitizar muito, não ser democrático, porque existem pessoas na favela, pessoas de baixa renda, que fazem coisas assim, vocês já... Vou passar um vídeo agora, tá? Vou pedir para o irmão passar um vídeo, só um pouquinho, tá, irmão? Vou só falar da prevalência, o irmão passa esse vídeo depois. Uma criança que sabe matemática, e vocês veem onde é que ele mora, tá? No interior do interior, entendeu? Num povoado. Bem, então, existe também autores que já colocam entre 15% a 20%. Ganhei, apesar dele fazer ainda essa diferença de talentos e dons, o dom sendo inato, né? Eu já nasço com ele, e os talentos eu vou adquirindo, conforme a gente tem essa visão, né? Na igreja a gente entende isso, né? Dessa forma. Não quer dizer que está errado, tá, gente? Mas é uma forma de se ver o fenômeno. Ele foi bem democrático, ele aponta como 10% da população mundial, já bem maior do que a Organização Mundial, que é psicometrista, teste, tá? Então, nós temos aí, hoje, autores como Silverman, tá certo? Silverman. Autores como Susan Baum, elas colocam, essas pessoas, né, são o Renzulli, de 15% a 20% da população, porque os talentos estão aí. O Gardner, né? O Gardner também é um teórico
da inteligências múltiplas, e ele estudou muito, ele participou de 2 projetos, né? Ele participou do Millennium e Zero Grau. Foram 25 anos ao todo, 10 em um e 15 em outros, somados totalizaram, né? 25 anos de pesquisa longitudinal com populações que ele acompanhou por muito tempo, né? E Gardner, ele coloca... hoje ele trabalha 9 categorias, né? Ele chegou a esse patamar de 9 tipos de inteligência, mas está estudando outras, mas mesmo aposentado, ele já está ainda, né, em pesquisar, é um grande pesquisador. Então, ele é bem democrático, né? E se vocês fizerem um teste na internet, lógico que não é um teste, né, tão cientificizado, né, nos rigores, mas vocês vão entender mais ou menos como, se vocês forem bem sinceros, que a gente precisa ser muito sincero quando vai responder, né? Nós não podemos mentir para nós, isso aí é ler do engano, né? Ler do engano, e não podemos fazer isso. Vocês vão saber que inteligências vocês dominam, né? E interessante, irmãos, eu com o tempo eu mudei um pouco dessas categorias, com o passar do tempo. A gente pode mudar, tá? Um pouco, dependendo são as ilhas de interesse da gente, tá? A gente vai tendo na vida. Acho que os irmãos têm essa experiência também. Então, vamos até aqui falar um pouco dessas... só concluir aqui, né? Então, nós temos de 3% a 5% pela Organização Mundial, né? A prevalência. E para alguns autores, como Gardner, Rezulli, Robert Sternberg, né? Robert Sternberg, ele também é muito democrático, ele amplia este leque, chega a 20%, tá, gente? Eu gostaria que o irmão passasse Eu gostaria que vocês assistissem esses 2 vídeos que eu passei para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre eles no próximo encontro, né? E assistisse esse vídeo agora, né? Que o irmão vai passar. Irmão, por gentileza, irmão, passa o vídeo aí. É uma pessoa aqui do interior de um dos estados mais pobres do Brasil, onde moro, né? No Maranhão. E vocês vão assistir mais ou menos o que é uma pessoa que, desde cedo, né? O guri já está hoje com um pouco de idade, né? Você vai conhecer agora um menino que não sabe ler nem escrever, mas tem uma habilidade surpreendente com cálculos. Os repórteres Jeremias Alves e Antônio José Carneiro foram conhecê-lo no município de Itaipava do Grajaú. Estrada castigada com as chuvas e o ônibus escolar sequer saiu do lugar. Já o nosso destino, o povoado Pau Ferrado, onde mora o menino que já se tornou conhecido na região. Ele é inteligente, ele é matemática, tudo, ele é bom, eu já vi ele já. A cada quilômetro os desafios aumentam. E olha aqui à frente, alguns quilômetros e uma meia dúzia de povoados. Você está no povoado Peba. Do Peba você vai cruzar para o povoado Calumbi, que é 12 quilômetros. Do Calumbi você vai cruzar na direção à Garrota, aí entra para o Italiano, aí desce. Desce, seguinte, beira no rio direto do Madaí, aí você chega no Pau Ferrado. Depois de 4 horas de viagem, chegamos. E a nossa equipe está exausta, mas a nossa missão não termina aqui não. Senhor, por favor, por gentileza, você sabe me dizer aqui onde é que mora o garoto Elson? Sei, ele mora pertinho daqui. Conheço ele. Ele é bem conhecido aqui, muita gente vem visitar ele aqui, vê a inteligência dele, ele é bem conhecido aqui. Me diz uma coisa, você pode ajudar a gente a chegar até lá a casa dele? Posso, você até lá. Fomos recepcionados pela família do menino. Opa, senhora. Boa tarde, tudo bem? Tá, tudo bom. Jeremias, como é que vai a senhora? Antônia Souza. A senhora que é a mãe, então, do Elson? Sou avó. É a avó do Elson. Foi durante uma tarefa escolar que Elson demonstrou interesse pelos cálculos, garante a avó. Ele foi para a escola, chegou com uma tarefazinha de contar até 10. Aí ele, vó, você sabe contar isso aqui? Você sabe me ajudar? Eu disse, sei. Aí eu digo, peraí que eu vou já te ajudar. Aí eu dizendo e ele botando. Aí no outro dia veio com a tarefa de 20. Aí ele perguntou, vó, veio uma mais difícil, a senhora sabe me ajudar? Eu disse, sei, bora fazer, nós fizemos. Aí, a senhora sabe contar até 100? Eu disse, sei. Aí eu fui dizendo e ele botando. Aí quando ele chegou na escola, no outro dia, ele perguntou, professora, quantos dias tem um mês? Aí ela disse, e quantos dias tem um ano? Aí ela disse, aí pronto, precisou mais de ajuda. Eu nasci em 1967. Quantos anos eu tenho? 1967? É. Tem 47.
E quantos dias dá esse exame? Quanto dia? 17.155. Para quem nunca havia visto uma câmera de TV, o menino, aos poucos, perde a timidez. Os curiosos chegam e logo começa uma maratona de perguntas. Elcinha, qual é a raiz quadrada de 324? 18. Certo, 18. E de 423? Não tem. Esta internauta conheceu o menino em Grajaú. Chegou a gravar um vídeo para postar nas redes sociais. Ficou surpresa com o talento da criança. Eu fiquei alucinada pelo tamanho da inteligência dele. Você aproveitou, já fez logo o vídeo? Aproveitei logo, já fiz o vídeo, peguei o vídeo e prometi para ele que eu ia postar na internet, ia divulgar, ia ajudar ele. Porque é uma pessoa humilde, muito necessitado e precisa, sim, de ser reconhecido nacionalmente. No desafio de damas, o tabuleiro é de igual para igual, mas basta a partida começar para saber quem domina. E não faltam adversários. Vou encarar ele agora. Na dama? Na dama. Será que consegue vencê-lo? Vou ver. É uma criança, meu. Porque o bicho é bom. Raimundo é considerado um dos bons competidores. Esforça-se e ainda assim não consegue quebrar a invencibilidade do adversário. Elson, há mais de um ano, não perde uma só partida. Até torcida ele tem. A frente da casa fica tomada. E a cada vitória, o incentivo vem assim. E o que dizer da habilidade de quem tem fascínio pelos números? A gente se pergunta como é que esse menino tem esse talento. Nasceu com essa memória dado por Deus. O curioso é que, apesar de estar na escola, o menino, segundo a família, ainda não sabe ler ou escrever. Das letras do alfabeto, ele conhece apenas as vogais. Mas com os números, já virou atração por onde passa. 59. 59 anos. Parabéns, então. Você acertou, hein? E aí, gente? Dá para entender a coisa, né? Um menino desse tamanho, nessa faixa etária, né? É um menino que chama atenção. Tem vários vídeos dele na internet. É um menino calculadora, tá? Menino calculadora. Um menino que mora no interior do interior, ou seja, tem a cidade lá interiorana e tem o povoado. Ele mora lá no povoado, lá para dentro. Então, vocês veem que para chegar lá, até aquela localidade, uma dificuldade. Escola ali é muito fraca, né? A escolarização, o nível. Tal. Mas, para vocês entenderem que uma criança dessa, ela está sendo precoce, né? Precoce. E na internet nós temos muitos vídeos, aqueles que eu mandei, né? Para vocês, pedi para passar, né? Para distribuir. E tem muitos outros, muitos, de pessoas altamente capacitadas, né? Precoces, prodígios. E são pessoas que nos encantam dia a dia, né? Eu gostaria de concluir esse bloco aqui, não sei se, pelo menos esse bloco, né? Vai dar tempo, né? Para concluir esse último bloco, para a gente partir para as perguntas. Eu acho que por aí vou parar. E esse processo de identificação, talvez, vai até que horário? Nossa reunião. Jailson, eu acho que dá para a gente abrir aqui algumas poucas perguntas. Tá, deixa só terminar. Bloco, deixa para o final, que a gente tem aqui 5 minutos por horário que a gente marcou para o término. Tá. Então, a gente não fala mais conceitos, mas para por aqui, porque de acordo com o que nós nos programamos, pararia aqui para começar outro bloco. Pararia não, terminaria com outro conceito. Ou para mesmo aqui, o irmão que sabe, aí vocês que dizem. Eu acredito que a gente pode abrir para as perguntas, e aí na próxima aula a gente dá sequência desse ponto em diante aqui, para a gente não comprometer muito o horário. Tudo bem. Uhum. Irmã Sara, vai coordenar aí as perguntas? Pessoal, que tiverem perguntas, pode levantar a mão. E a irmã Sara vai coordenar aqui. Vamos abrir oportunidade para quem quiser fazer alguma pergunta antes de encerrarmos a aula de hoje. Então, nós temos 4 minutinhos aqui para as 21h30, né? Eu acho que dá tempo de respondermos alguma aqui. Irmã Sara, com licença, irmã. Pois não. Por gentileza, está sendo gravada, né, a reunião. Pode depois dar uma olhadinha nas perguntas e passar para mim depois o rol de perguntas para a gente poder fazer, assim, categorias e, a partir dessas categorias, eu ir elucidando, né? Respondendo.
depois. Mas pode perguntar agora, do momento. Olha, se nesse caso, então a gente poderia deixar que nós temos 4 minutinhos apenas, né? A gente pode deixar essas perguntas, a gente passa todas para o irmão, categoriza, né? Organiza aí direitinho e pode responder. A gente pode ir para as respostas no grupo também, no WhatsApp, né? Porque realmente são perguntas que possivelmente vão ultrapassar aí o tempo que nós temos disponíveis, né? E eu acredito que muitas outras vão surgir. Então, vocês podem colocar aí as perguntas, a gente faz essa distribuição. Prometemos que vamos deixar vocês com as respostas. E não se esqueçam, aqueles que já têm aí suas perguntas sobre TDAH, sobre hiperatividade, guarda aí sua perguntinha, porque nós vamos ter aulas incríveis sobre isso com o irmão Leonardo no final dessa nossa formação aqui, tá bom? Então, fica combinado assim, ou são só 3 minutinhos. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que o irmão já falou alguma coisa, mas acho que dá em 3 minutinhos aqui. É possível uma pessoa ter e ter altas habilidades? Sim, sim. Eu falei assim, o transtorno do espectro autista, ele é dividido pelo DSM-5 de 2013, né? Que foi lançado em 2013, em 3 níveis. Então, o nível 1, que é o nível transtorno do espectro autista leve, né? A gente pode denominar também assim, né? Ele não prejudica a cognição, este nível. Então, ela é preservada, a cognição, ela está preservada. Então, há possibilidades tranquilas. Não quer dizer que todas as pessoas com transtorno do espectro autista nível 1 são superdotadas, tá? Não. Não são. Às vezes, ela é só Asperger, né? Só tem o transtorno, o autismo de alto funcionamento. Ele é uma pessoa que tem uma inteligência ou na média de 100, 110, se fosse para termos de QI, né? 100, 110, 115, 120. Mas não quer dizer que ela tem altas habilidades de superdotação, tá? Assim, ela não se destaca tanto, né? Nos admira, tudo. Mas quando a gente tem uma pessoa aqui bem novinha, né? Tem transtorno do espectro autista leve, mas toca piano, lê partitura, aprende a tocar com destreza, né? Com habilidade, consegue fazer o cubo mágico, consegue fazer dobraduras, consegue fazer um monte de coisa. Aí é um indicativo, que ele tem a dupla excepcionalidade, que nós vamos falar na próxima aula. Vamos terminar essa daqui, falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista, grosso modo, e vamos falar na dupla excepcionalidade. Aí fechou, nós vamos falar como atuar com esses estudantes, né? Também vamos colocando inserções dessa temática. Hoje não deu muito para a gente dar exemplos assim de como trabalhar, porque por isso que o tema aqui é compreender para atuar. A gente não pode atuar naquilo que a gente não entende. Concordam? Como é que eu vou atuar em uma coisa que eu não entendo? Então, eu tenho que entender o fenômeno para eu saber. Senão eu vou dizer que todo mundo tem altas habilidades com hiperatividade. Já é uma transgressão conceitual aí. Tá? Pode acontecer, mas são pouquíssimos. Tem muitos estudos na internet, estudos renomados, de pessoas com altas habilidades e transtorno de espectro autista e hiperatividade, que eu acho um pouco complicado isso aí, para se tornar ciência. E existe? Sim, mas é um fator muito raro, e eles estão generalizando, sabe? Ele tem sobreexcitabilidade, não hiperatividade, tá? Então, essa dupla excepcionalidade vai ser um tópico estudado na próxima aula, não é? Sim, no próximo encontro nosso, vamos falar sobre isso. Mas eu não vou falar sobre todas elas, né? Porque tem a cegueira, tem a surdez com altas habilidades, a cegueira com altas habilidades, e assim vai, né? A deficiência visual, deficiência física, a deficiência... Às vezes eu falo nomenclaturas diversas, assim, não vou muito... Essas questões, eu não sou muito preso a nomenclaturas, tá? Porque isso é muito... é um construto social. Então, para um ambiente... Por exemplo, aqui no Brasil, alguns teóricos ogerizam a dupla excepcionalidade, o termo. Fala, não, é dupla condição especial. Entende? Mas é o Brasil que quer sempre fazer quer pôr roupa nova no mesmo fenômeno. Esse modismo, né? Eu não me pego muito a modismo. Quero saber da essência da coisa, né? Do fenômeno. Ok, gente? Então, assim, eu quero agradecer, né, a vocês. Sem vocês,
não teríamos esta apresentação, lógico. Foi uma questão de uma troca, né? Tá certo? Eu espero responder essas perguntas que estão aqui, né? E eu agradeço a Deus pela oportunidade que me foi dada, né? Estou compartilhando conhecimento com os irmãos, para mim é uma alegria, né? Para mim é como se fosse uma terapia nesse momento, tá bom? Fiz uma terapia gratuita com vocês, viu? Não paguei nada. Nós aqui agradecemos, irmão Jailson, foi excelente. Eu acho que todo mundo ficou com um gostinho assim de quero mais, né? Quero mais. Nós vamos ter mais na próxima aula. Eu creio que tanto os professores que enfrentam a sala de aula todos os dias, né, com as suas matérias, como os professores da ESIR aprenderam muito, e isso com certeza vai ser uma bênção para os nossos alunos. Muito obrigada, irmão Jailson, muito obrigada a você que ficou até agora. Nós temos, eu vou passar a palavra agora para o Tiago. Só uma palavrinha de gratidão também a todos que estão aqui conosco, ao irmão Jailson, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco. E fica aqui a nossa palavra de incentivo a vocês. Na próxima terça-feira, contamos com a sua presença e com a sua pontualidade para não perder nada. Logo nos primeiros minutos, aí, o irmão Jailson vai responder as perguntas que estavam aqui no chat. Então, se você chegar atrasado, talvez pode perder aí as respostas das perguntas, né? Vamos contar com a pontualidade de todos para o nosso próximo encontro. E após conhecer, aí vem a parte boa, que é onde o irmão Jailson falou. Aí vamos entender agora como fazer. Porque talvez o professor de sala de aula, o professor que está na vivência, ele já quer saber o seguinte, tá, eu entendi, mas agora como trabalhar com essa criança? O que fazer para ter um bom resultado com essa criança? Então, depois de conhecer melhor essa parte conceitual, o irmão Jailson vai entrar em questões práticas e trazer vivências do dia a dia, porque ele trabalha no dia a dia com isso. E o núcleo de altas habilidades vai trazer muitas vivências e experiências do dia a dia, que vai colaborar muito com você que é professor e tem essa dificuldade no dia a dia em sala de aula. Irmão Tiago, algumas pessoas não saíram, muitas pessoas não saíram ainda, né? Da sala aqui. Tem bastante ainda, né? Sim. Tá. Escuta só, naquele marco teórico eu coloquei um aspecto legal, que a escola particular, tá? Ela tem um dever legal de proporcionar um atendimento educacional especializado, né? Então, legalmente, se uma pessoa acionar contra a escola é porque não se usa, sabe? Graças a Deus, digo graças a Deus para não trazer problema, mas é bom os irmãos providenciarem nas escolas um espaço opcional, não digo nem opcional, um espaço para estes trabalhos. Isto aí é um dispêndio, entre aspas, mas também é um investimento, faz um diferencial, um atendimento educacional especializado dentro do contexto escolar. É um diferencial para contrapor outras escolas, contraste, porque nem todas colocam, não, a maioria não coloca. Quer que a pessoa faça isso lá, né? Então, assim, o atendimento educacional especializado, ele é obrigatório nas escolas particulares, as privadas, né? A rede privada. Depois eu posso estar falando mais sobre esse assunto, tá? Quando a gente retomar na próxima terça, mas só esse detalhe que eu gostaria de trazer à baila, né? Trazer à tona. E esta nossa formação aqui já é o primeiro passo, né, irmão? Para nós alcançarmos essas habilidades aí, esse atendimento. Ok. Tiago? Okay. Então, muito obrigado pela presença de todos. Estaremos encerrando, então, agora a nossa sala virtual aqui, onde tivemos a oportunidade de ter esses conhecimentos. E aguardamos todos vocês na próxima terça-feira. A nossa sala abre às 19h20, nossa sala virtual aqui do Zoom. E 19h30, pontualmente, iniciamos a nossa segunda aula. Contamos com a presença de vocês. Irmã Leia, que bom revê-la aí, tê-la como companheira aqui de estudos. Irmã Leia, nós trabalhamos juntos. 91, 92. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Até a próxima. Depois conversamos, né? Em outros momentos. Até breve.
Nossa, foi muito maravilhoso. Muito obrigada, viu? Que É um bom que você prazer ver o gostou, irmão Leila. também. Aí depois Muito conversar um bacana, né? pouquinho com ele. Tchau, gente.